A palavra tem pego o meu coração. Eu quero falar sobre identidade nessa noite. Eu quero dividir esse texto com vocês e nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra. Tão bom conversar sobre a palavra, você não acha? Amém? Mateus, capítulo 16, verso 13 em diante. Se achou, dá um amém bem alto aí, vai. Oh, aleluia, deixa ele aqui, irmão. Relaxa teu coração. Dá a mão, pastor. Isso, vamos pregar junto? Vamos? Quer colo? Quer? Pregar junto, cara. Ó, senta aqui, ó. Seu filho do Max, gente, é um gatão, né? Aleluia. Vamos ler? Vindo Jesus a regiões de Cesareia, Filipe, perguntou aos seus discípulos dizendo: que dizes os homens que eu, o filho do homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que é João Batista, e outros Elias, e os outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe ele: mas vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu. Quer dizer com a mãe? Vai. Tchau. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode fechar os seus olhos, por gentileza? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti. Essa é a Tua palavra, nós somos os Teus filhos, e eu sei que o Senhor quer falar conosco. Então, que o Senhor encontre corações abertos, mentes abertas, para entender um pouco da Tua palavra, para que nós possamos entender o que Tu queres para nós nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Pense só que esse texto ele começa com Jesus, Senhor dos Senhores. Jesus agora aqui na terra, ele olha para os discípulos e ele começa a questionar. Ele faz uma pergunta muito simples. Às vezes quando a gente olha esse texto, e eu já cometi essa bobeira de pensar assim, eu fico perguntando: será que nesse momento Jesus era mais humano do que Deus? Ou será que por algum momento, por alguma fragilidade emocional, por alguma fragilidade do seu dia, do seu contexto, daquilo que ele estava vivendo naquele tempo, ele agora fraquejou no seu emocional e ele fez essa pergunta para os discípulos por carência? Não foi isso. É que às vezes Deus ele precisa se manifestar na nossa vida com algumas perguntas, para de fato a resposta não ser para Ele, mas sim para nós. Porque perguntas nos levam ao que? A um comprometimento de pensar. E quantas vezes, na verdade, a gente acorda, levanta, vive o nosso dia, caminha durante o dia todo e chega à noite cansado, dorme novamente e não paramos para pensar sobre o que está acontecendo nos nossos dias. Jesus, na verdade, ele estava olhando para aqueles discípulos e estava trazendo uma pergunta para chacoalhar a mente deles, porque de verdade ele precisava que aqueles discípulos pensassem um pouco. Peraí, vocês estão me seguindo? Vocês estão vendo as maravilhas, vocês estão vendo tudo aquilo que eu estou fazendo, vocês estão, contemplando a glória do meu Pai através da minha vida, mas de verdade, quem eu sou para vocês? Às vezes nós estamos aqui no âmbito da igreja e nós somos crentes em Cristo Jesus. Diz um amém aí se você é. Nós somos crentes em Cristo Jesus e servimos ao Senhor e viemos para a igreja mesmo quando está frio e chovendo. Mas muitas vezes nós não entendemos na clareza da palavra de Deus quem realmente Jesus é para mim. Eu posso até muitas vezes dizer quem é Jesus. Jesus foi o cara da cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, e a história dele, muitas vezes eu sei aplicá-la muito bem. Mas agora de verdade, quem eu sou para você?
Porque a pergunta de Jesus para os discípulos, ela levava essa entonação, ela levava essa característica: quem eu sou para vocês? O que eles estão falando que eu sou? E aí eles começaram a dizer: olha, uns dizem que você é João Batista. E eu acho isso muito tremendo, porque quando a gente vê João Batista nas suas funções, João Batista foi o antecessor de Jesus. Foi aquele que Isaías, quase 900 anos, 700 e poucos anos antes, profetizou sobre João, falou sobre João: vai vir um antes do Messias. E esse um será como a voz daquele que clama no deserto. Ele será o anunciador do Messias. Quando o Messias estiver para chegar, ele virá antes. E aí eu acho isso tão interessante na palavra de Deus, porque quando você vê a história de João Batista, a identidade firmada de João Batista, você vai ver muitos discípulos de João olhando para João e dizendo: ei, tu és o Messias, né? Ele dizia: não, cara, desse eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Mas é tão interessante, porque quando a gente entende a identidade que carrega, quando a gente entende quem nós somos em Cristo Jesus, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, sim, essas coisas, essas confusões, elas são capazes de aparecer. E eu sei, meu irmão, que você está aqui e você é um apaixonado por Jesus. Você é ou não é? Amém? Eu sei disso que você é. Mas não é sobre uma paixão apenas que arrepia os pelos do braço, mas sim uma paixão que te leva a conhecer de verdade quem é esse Jesus, para que quando o mundo olhe para ti e te pergunte: ei, quem é esse Jesus? Você possa olhar e ter a revelação de Pedro: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque essa é a revelação da identidade de Deus no nosso coração. O Filho que veio para nos trazer o perdão e nos aproximar de Deus novamente. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: nós não somos bons. Ai, que é isso, pastor? Não, eu não sou, você também não é. O que nos transforma nisso, na verdade, é a palavra de Deus e o acesso através da pessoa do Cristo ressuscitado com a pessoa do Espírito Santo. Quando eu aceito Jesus, quando eu entendo quem é esse Jesus, eu sou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo agora começa a fazer morada dentro de mim. E essa morada que eu me transformo agora vai trocando os meus hábitos, vai trocando agora quem eu sou de verdade, para todos os dias ser mais parecido com Cristo. Aí você pode estar pensando: pastor, então tem algo errado. Eu não sei, eu ainda estou com tanta coisa para mudar. Fica tranquilo, irmão. Porque a partir do momento que você tiver completinho, trocado, o Senhor já te leva, cara. Porque Ele sabe que em 2 segundos depois você vai fazer uma caca e vai perder esse negócio. Fica tranquilo com isso, porque a nossa ideia aqui, na verdade, não é que você, a partir do momento que você agora foi apresentado aqui: eu sou do Mevante Jucas, você ganhou uma auréola na tua cabeça e agora você é um anjinho do Mevante Jucas. Não, irmão, não vai rolar isso. Não vai acontecer. Você vai continuar ainda de vez em quando dando... Só que de verdade o que você precisa ter compreensão é que o acesso a esta informação de quem é Jesus precisa estar todos os dias em você. E você só vai ter esse acesso através da pessoa do Espírito Santo. Está comigo aqui? Amém? Glória a Deus. E aí essa pergunta, ela ficou ecoando, sabe, no coração. Eu não sei você, mas quem já participou aqui quem participou do seminário da palavra que teve aqui com o Ronaldo? Amém? Levanta a mão aí. Rapaz, não é difícil fazer pergunta? É ou não é? O cara está aqui falando, ele tem um conteúdo, ele dominou o negócio, ele estudou, ele fez o dever de casa. Aí tu fica: será que eu pergunto? Vai parecer boba a pergunta? Será que eu falo? Meu Deus, eu acho que eu vou parecer muito tolo. Vai saber? Assim estavam eles. Porque a pergunta foi direcionada aos discípulos, mas ela veio de Jesus, cara. Era um mestre, era um rabi. Não era qualquer um. Ele estava perguntando: ei, quem dizes que eu sou? Quem o pessoal está falando aí que eu sou? Aí um arriscou: pois é, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Sabe o que eu mais gosto desse texto? Não é aqui que eu quero ficar, eu só estou dando uma introdução para poder entrar na palavra. Mas sabe o que eu gosto desse texto? É porque um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, ela para de olhar para um rosto bonito, ela para de olhar para uma aparência, ela para de olhar, sabe, para uma roupa que parece que identifica as pessoas.
ela olha o coração, sabe? Porque o que Pedro viu, cara, carne nenhuma podia revelar, cara. O que Pedro viu naquele momento foi através dos olhos de Jesus. Ele entrou, sabe, lá dentro, e ele viu, cara, tu és diferente. Tu não és apenas bom, tu não és, sabe, um cara apenas que faz milagre. Tu não és aquele que cessou, sabe, o sangue daquela mulher de 12 anos e nem que deu a vida para aquela mulher. Tu não és só isso, tu és o Cordeiro de Deus. Tu és Jesus, o Cristo, o Messias. Ah, meu irmão, eu não sei se você consegue ter esse entendimento, mas quando você dobra os teus joelhos, quando você, sabe, se fecha dentro de você, você tem a oportunidade de olhar nos olhos de Jesus. E por mais que o diabo vai tentar muitas vezes cegar o teu entendimento e, sabe, jogar informações na sua mente dizendo: não, você é cheio de falhas, não, você é ruim, não, você é pecador, o Espírito Santo vai estar lá para arrancar você desse lugar e dizer: olha nos meus olhos, eu estou aqui. Quando os discípulos começam a relatar aquilo que as pessoas estavam falando sobre Jesus, que Pedro, ele, impetuoso como Pedro era, ele se levanta e diz: cara, eu estou vendo isso, eu não sei se eu vou errar ou se eu vou acertar, mas é o que eu estou vendo. Eu vejo, a Bíblia não relata isso é um pensamento meu, algo que quando eu leio a Escritura parece que eu vejo Jesus olhando para ele e, sabe, dando aquela risada no canto da boca, dizendo: meu Deus, como é bom, cara, quando a gente entende quem é Jesus, cara. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? É que muitas vezes nós somos até cristãos, viemos para a igreja, temos a nossa, sabe, o nosso compromisso ali com o domingo, com a semana, enfim. Até falamos de Jesus, mas de fato o encontro verdadeiro, aquele que muda o caráter, aquele que transforma o indivíduo, muitas vezes nós fugimos. E não é por falta de oportunidade, porque Cristo está sempre se apresentando para mim e para você. Eu não sei você não precisa nem se manifestar, mas eu vou te perguntar: quantas vezes você tentou fugir de Deus e Deus mandou alguém atrás de você colar na tua cola? Eu sei que tem. Quantas vezes você, sabe, tentou sair pela culatra daquilo que Deus estava falando no teu coração, e você tentava fugir, tentava, sabe, se enganar para si mesmo, dizendo: não, isso não é para mim. E de repente Deus levantava alguém em voz profética, ou chegava na tua orelhinha, colava em você e dizia assim: Deus tem um plano para você. E agora minha pergunta para você, que eu quero que você reflita junto comigo: por que muitas vezes a resposta que eu dou para as perguntas de Cristo para a minha vida é apenas terrenas? É que eu não posso, é que eu não consigo, é que eu não vou dar conta, é que na verdade assim, eu sou tão falho, é que eu tenho tempo curto. Você já respondeu algo assim para o Senhor? Só eu? Meu Deus, eu já respondi, gente. Muitas vezes, sabe, que vinham algumas questões sobre a minha vida. Quantas vezes eu olhei e disse: não, eu não sou capaz. E de verdade eu não sou ainda. Só que o entendimento disso é quando o Espírito Santo invade o teu coração e ele diz: não é sobre você, mas sobre aquilo que você está carregando. E se você entende o que você está carregando, a chave vira. Eu preciso entender isso. Existem vozes que estão tentando definir você. Existem vozes externas que elas estão tentando jogar dentro de você uma identidade que não foi Deus que construiu. Essas vozes, na verdade, elas estão tentando distorcer a imagem perfeita da criação que Deus fez em você. Porque no começo de todas as coisas, Deus criou o homem à sua imagem e à sua. Então por que nós tentamos fazer ao contrário? Por que nós tentamos fugir de ser a imagem e semelhança do Criador? Foi a culpa, foi do Adão. A mesma coisa que ele falou para Eva: a culpa é da mulher que tu me destes. Nós somos bons nesse negócio de desculpa e de transferência, mas muitas vezes isso começa a acontecer em nós porque os nossos ouvidos não ouvem mais a voz de Deus, mas sim começam a ouvir as informações que o mundo tenta jogar sobre as nossas vidas.
Então sim, existem vozes que querem definir quem eu sou. Eu preciso ter uma certeza. Qual certeza, pastor? De qual voz eu estou ouvindo nesse momento? A quem de fato eu estou ouvindo? A quem de fato fala o meu coração? Porque muitas pessoas podem falar com você, você pode conversar com muitas pessoas. Nós gostamos disso aqui, gente, né? Nós temos uma mesa de comunhão bem legal aqui. Terça-feira tem uma galera que se reúne, na quarta a mesma coisa, na quinta a mesma coisa, na sexta, no sábado. Sempre tem uma galera se reunindo e a gente gosta dessa bagunça. O pastor falou que nós não temos horário para ir embora. Rapaz, às vezes tem uns crentes malucos aqui, meia-noite e pouco aqui na frente da igreja. O pastor já deu o alarme da igreja, fechou tudo, já teve que tocar para ir embora, senão os crentes não vão. Mas isso é bom, cara, porque ninguém fica no lugar que é ruim. Você não concorda comigo? E aí eu fico perguntando, tá, então o que é que me faz, sabe, escutar essas vozes? O que é que faz eu andar nesse lugar onde é mais fácil eu escutar as vozes do inimigo, que são usadas de outras maneiras para dizer, para estragar a realidade de quem eu sou, do que a própria voz de Deus? Porque quando nós começamos a andar sozinho, eu quero te levar a tua mente de novo aos 12. Porque quando eu começo a andar sozinho, eu fico uma presa fácil de Satanás. Irmão, entenda uma coisa, você não foi construído para andar só. A primeira negativa da criação foi: não é bom que o homem esteja só. Só que a gente leva isso para o curso de casal também. Mas não é só. Porque foi a primeira negativa da criação. Não é bom que o homem esteja só. Então por que a nossa insistência é andar desgarrado? Sabe, nós temos algo muitas vezes em nós que nos fazem sair da comunhão. Sabe por quê? Porque esse irmão que está dizendo: cara, eu quero andar com você, ele te desafia. Está por aqui ainda você? Ele te desafia. E aí esse desafio você não está mais, enfim, você, eu já passei por tanta coisa nessa vida. Irmão, os 12 discípulos foram escolhidos e foram colocados na mesma mesa por uma coisa, meu irmão. Olha as características dos 12. Olha eles, perceba, um diferente do outro. Tinha até um que ia trair, tinha dois que ia, né, os 12 iam desobedecer, enfim, tantas coisas que estavam rolando naquela mesa. Mas Jesus em nenhum momento, sabe, ficou: eu não vou fazer porque eles vão ser assim mesmo, eles não vão mudar. Não. Na verdade, Deus está em todo o tempo tentando colocar nos nossos corações a identidade, firmar a identidade que Ele nos concedeu lá antes do firmamento. Não é a identidade que o mundo está tentando construir em você. Então a comunhão, na verdade, te leva a você ter um entendimento pleno do que Deus escreveu sobre você, daquilo que Deus falou sobre você. Mas muitas vezes o que nós ouvimos são palavras amargas. Eu não sei você, vou falar um pouquinho de mim aqui agora. Quantas vezes, gente, meu ouvido quer ficar emprestado a palavras amargas do coração de alguém? Essas palavras não são minhas. Essas palavras estão vindo ao meu encontro. Pessoas que estão lançando essas palavras. Pessoas que começam a lançar essas palavras amargas, pessimistas e até mentirosas. E muitas vezes eu, com a fraqueza, sabe, de andar solo, a fraqueza de não estar na comunhão, a fraqueza de andar solitário muitas vezes, me levam a cair com os ouvidos agora no colo dessas informações. E o que eu faço? Eu transformo elas na minha verdade. Deixa eu te falar uma coisa: essas não são as suas verdades. Essas não são as minhas verdades. Eu preciso ter um entendimento claro de que essa voz não faz parte da voz de Deus. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Cantares capítulo 1 e verso 6. Coloca na mídia, coloca na tela para mim, por favor. Cantares 1 e 6. Sulamita, esse texto, eu amo esse texto. Sulamita, ela estava conhecendo ali o seu amado. E de repente ela chega para ele e ela começa a dizer: olha, eu não quero que você me olhe com olhos ruins. Eu não quero que agora você fique olhando para mim com um jeito diferente, porque eu sou morena, eu estou morena. É o sol que está me castigando, é o sol que veio sobre mim, porque os meus irmãos agora pediram para mim vir aqui cuidar da vinha que é deles, e eu nem cuidei da minha, eu vim aqui cuidar a vinha que é deles. E aí por isso, pelas vozes dos meus irmãos, por aquilo que os meus irmãos falaram para mim, eu estou nessa situação. Olha só o que fala o texto: não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, ou seja, queimou a minha pele.
Os filhos da minha mãe ou os meus irmãos indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, e a minha vinha, porém, eu não guardei. Quantas vezes a gente começa a ouvir as vozes que nos levam, sabe, para fora do propósito principal que Deus nos deu? Porque a Sulamita tinha ganhado uma função, ela tinha ganhado sua vinha, ela tinha ganhado o seu lugar que era para ela cuidar, mas ela ouviu aquilo que os irmãos dela falaram. E agora a minha pergunta para você é ela, porque o texto fala sobre isso. Minha pergunta para você é: como é que era a voz desses irmãos? Uma voz de indignação, uma voz ameaçadora que na verdade roubava a Sulamita do lugar, sabe, de identidade que Deus estava construindo no coração dela. Você está comigo aqui? E na verdade nós não podemos ouvir essa voz. Ela se deixou marcar pelas vozes dos outros. Ela deixou-se marcar pelas vozes dos outros. E aí eu tenho uma pergunta para você: como você está deixando isso acontecer? Na verdade a minha pergunta é: e você? Está deixando isso acontecer? Será que muitas vezes as vozes que tentam te oprimir, ou até mesmo imprimir uma ação em você, te tirando do centro da vontade de Deus, ela não é mais audível do que a voz do Espírito Santo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa: existe um exercício de escutar o Senhor. Tem gente que acha que o exercício é a partir do momento que o pastor ora. Aí o pastor orou, botou a mão na cabeça, pronto, o Espírito Santo vai abrir os meus ouvidos e eu vou começar a ouvir a voz dele. Não, é um exercício diário, onde eu preciso exercitar e entender as movimentações do Espírito e como ele fala comigo. Deixa eu ser claro com você: muitas vezes o Espírito Santo vai falar apenas pelo um texto bíblico que você vai abrir e ler. Palavras vão soltar os teus olhos e você vai dizer: meu Deus, eu já li isso aqui 50 vezes, mas eu não tinha entendido dessa forma. O Espírito Santo está falando com você. Às vezes você está ouvindo uma canção e parece que aquela canção o escritor escreveu somente para você. E deixa eu te falar uma coisa: não é que ele escreveu somente para você, é o Espírito Santo de Deus falando mais uma vez com você. Irmão, às vezes Deus vai usar teu filho, cara. Às vezes Deus vai usar a tua esposa. Dá um amém, irmãs. Amém, isso, valoriza. A Bíblia fala de um pai, de um filho e do Espírito Santo. O sinal do Espírito Santo na terra é a mulher, irmão. É a esposa em casa. Esse dia eu falei para uma cambada aí que nós estávamos juntos. E às vezes você não entende, porque a gente é meio teimosinho, né? Os homens, né? Não, né, irmãos? Não, né? A gente está mudando, né? Glória a Deus. A gente escuta tudo já, né? Glória a Deus. Mas elas têm um negócio, rapaz, que elas sempre têm a razão, né? E não é que na maioria dá certo. Aleluia. Deixa eu te falar, o Espírito Santo, ele tem razão em todas as coisas. Se você escutar a voz do Espírito Santo falar com você, é um exercício diário isso. Nós precisamos exercitar a ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje o Senhor, ele quer trazer cura nos teus ouvidos. O Espírito Santo quer trazer cura para você hoje, cara. Sabe, essas vozes que estão dizendo que, sabe, você não é capaz, que não vai dar nada certo, que Deus na verdade não quer nem saber nada contigo. O Senhor quer curar o teu coração para que você tenha certeza daquilo que Deus chamou você. Eu preciso entender isso. Então eu preciso entender isso a partir do quê, pastor? Porque tem que ter uma base para isso. Não dá só para, não, o pastor falou lá no culto, então agora é verdade. Não, o pastor Douglas falou isso aqui, cara, vem estudar, irmão. A gente não quer fazer um monte de copia e cola aqui, um monte de pastorzinho Maico, pensa tudo igual. Não. Sabe, a beleza na divergência de pensamento. Eu sou um cara que eu gosto de conversar, irmão. Eu gosto de trocar ideia. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade porque o pastor Mike falou isso. Pois é, mas aquilo parece... e você não diálogo. Você vai indo. E eu vou te convencendo daquilo que eu acredito. Por quê? Porque você não vai buscar na fonte. Mas aqui em nome de Jesus você está indo buscar na fonte, amém? Eu quero te inspirar você a buscar na fonte. E a fonte é a palavra de Deus. Então vamos entender o que a palavra fala sobre você, o que a palavra fala sobre mim. Primeiro, nós somos nova criatura. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Abre para nós lá, mídia. 2 Coríntios 5 e 17.
Nós somos nova criatura. Muitos ainda se definem pelo passado, pelas falhas, pelos rótulos que carregamos. Mas em Cristo não existe remendo. Existe um começo, um recomeço. Olha só, assim que se alguém está em Cristo, o que ela é? Vou falar de novo, não peguei vocês de surpresa, né? Vamos fazer um coro bonito, está gravando, gente, para ficar bonito na internet. Vamos lá. Assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Se tudo se fez novo, por que nós se comportamos ainda como antigos? E eu não estou falando de marcos antigos, porque marcos antigos precisam ficar nos seus lugares. Eu estou falando de velhos comportamentos. Velhos comportamentos do homem caído. Velhos comportamentos agora de falhas. Velhos comportamentos. É a crise de Gabriela. É que eu nasci assim, pastor. Eu cresci assim e agora eu vou morrer assim. Eu não mudo, pastor. Pois é. Mas na verdade, quando nós encontramos Cristo, quando nós entregamos o nosso coração para Ele, agora nós somos habitação do Espírito Santo, nós somos nova criatura. Então se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Tudo, repete comigo, tudo se fez novo. Isso significa que você não é um pecador reformado. Tem gente que gosta de dizer, né? Não, agora eu sou um pecador reformado. O Senhor fez umas melhorias, né? O Senhor fez, mas isso aqui o Senhor não toca. Ai, não. Esse pecado aqui, esse meu jeito de ser, é que eu sou assim, pastor. Entendeu, pastor? Eu aprendi assim, pastor. Isso aqui eu não vou deixar o Espírito Santo tocar. Quem sabe lá na frente, no futuro, eu permita o Espírito Santo acessar esse lugar no meu coração. Não, irmão. Você não é um pecador reformado. Você é uma nova criatura. Você é novo, foi feito novo através de Jesus. E nós precisamos, sabe, mudar isso dentro de nós. O céu, ele não olha para você pelo retrovisor. Eu vou repetir para você gravar. O céu não olha para você pelo retrovisor. Entendeu? Muitas vezes é nós que ficamos olhando só para o retrovisor. Nós temos aí um para-brisa enorme para frente, para olhar para frente, para ver as coisas, tudo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Mas nós ficamos olhando pelo aquele vidrinho pequeno do lado de fora. E aquelas coisas que nós vimos lá atrás parece que querem nos engolir, cara. Eu preciso entender que o céu, ele não me olha pelo retrovisor, mas pelas promessas cumpridas na cruz. Não é sobre o que o pastor está dizendo sobre você, mas é sobre o que a palavra fala sobre você. É o que a palavra diz ao teu respeito. É o que a palavra fala que você é. Eu preciso entender isso. O céu, ele não olha pelo retrovisor, mas pela promessa cumprida na cruz. É sobre o que o céu diz ao seu respeito e não o que o retrovisor mostra. Às vezes a gente fica olhando umas realidades de vida. Porque assim, se você não entendeu ainda, eu quero deixar claro para você. A sua realidade não condiz com aquilo que Cristo está fazendo. Se você não entendeu isso ainda, irmão, vai procurar, tanto na palavra quanto na intimidade com Jesus, que você vai ver. Irmãos, eu me lembro que está fazendo 1 ano e meio que nós já moramos na nossa casa, 2 anos. 5 anos atrás. 5 anos atrás a gente adquiriu um terreno. E quando a gente terminou de adquirir esse terreno, financiado em 100 e tantas vezes, tudo certo. Quem nunca, né? Quem não gosta de uma parcelinha aqui, né? Atire a primeira pedra. Eu sei, você é cliente lá da van. Aquele cara lá na frente está sempre sorrindo para você, né? Você já viu? Eu não gosto de passar naquele lugar. E há 5 anos atrás, quando nós adquirimos o nosso terreno, a gente olhava um para o outro e parecia loucura o que a gente estava fazendo. A gente já tinha um apartamento, morávamos em Tijucas, só que as crianças estavam crescendo, irmão. E ao tamanho aqui o pai não é muito alto em estatura, mas né, tem um templo meio alargado. E aí eu disse, cara, as crianças vão crescer igual, irmão, vão ser 2 mamutezinhos, então serão 3. Né? Eu comecei a olhar o apartamento apertadinho, 50 metros quadrados. Eu disse, não, nós vamos ter que sair daqui, vida, nós vamos ter que ir. E aí o Senhor nos presenteou ali com o nosso terreno e tal. Só que um dia nós sentamos na mesa e começamos a conversar. E nessa conversa a gente colocou os nossos filhos, eu e a Rafa. A gente sentou e disse, cara, eu queria que vocês botassem, para nós botar em papéis aqui, o que vocês queriam na casa. Irmão, foi uma viagem. Foi uma viagem, irmão, porque pedir para a criança botar todos os sonhos, os desejos num papel, é uma viagem. Eu olhei para a Rafa olhou para mim e disse, esse negócio não vai dar muito certo, né?
Aí eu queria piscina, eu queria não sei o quê, eu queria... Até mesa de sinuca saiu na época, né, vida? Eu disse, meu Deus, você vai virar um cassino na casa. Não é mais casa, é um cassino. E aí, enfim, cara, foram tantos sonhos, tantos projetos. E aquilo a gente colocou, a Rafa colocou o que ela queria, eu coloquei o que eu queria. Todo mundo colocou o que queria, cara. A gente olhou para aquele papel e disse, vamos orar, né? Você já fez isso? Você já fez isso com alguma coisa que está ardendo no teu coração? Sabe, algum desejo? Vamos até orar, mas não acredita. Você ora até, mas não acredita, porque aquilo parece que não faz, não tem conceito com a tua realidade. Eu estou sozinho nessa não, né? Não, pelo menos diz que tem uns dois aqui comigo que já pensaram dessa maneira. Nós levamos isso para a oração. A gente procurou uma arquiteta na cidade. E eu acho engraçado que quando ela foi nos atender, ela fez uma pompa, botou um café e disse, isso vai sair caro. Pelo tipo da água que te serve, tu já sabe, irmão. Se a água vier naquela garrafinha bem simplesinha de plástico, tá tranquilo. Se ela vier com uma taça de vidro bem legal, ou aquelas garrafinhas de vidro, irmão, a facada é grande. Eu disse, ela começou ali a colocar, ela começou a falar, ela perguntou qual era o nosso desejo. Aí eu assim, ô moça, é o seguinte, mas faz uma coisa bem simples, tá? Eu quero uma coisa mais simples, uma coisa mais singela. Daí ela olhou, mas tudo isso que vocês pediram numa casa simples meio que não vai encaixar. Eu disse, não, é que a gente fez uma conversa tal, e os filhos, sabe como é que é, né? Eu estava tentando dizer para ela assim, irmã, não tem dinheiro, entendesse? Faz um negócio aí para nós, só fazer o que dá e tá tudo certo. Só que ela não entendeu, e eu glorifico o Senhor, porque ela não entendeu. Rapaz, 1 mês, 2 meses depois, sei lá quanto tempo, ela veio nos apresentar o projeto. E quando ela apresentou o projeto, eu fui falar, eu disse, eu queria uma coisa simples. Ela fez um projeto lindo, maravilhoso. Ela conseguiu encaixar tudo aqueles sonhos, desenhos que a gente estava. Não tem mesa de sinuca lá em casa, tá? Tem espaço. Quem quiser me doar uma, fica tranquilo, eu aceito. Mas só para fazer um parênteses aqui. E quando eu vi aquele projeto daquela casa, eu disse, Senhor, como é que vai ser esse negócio? Eu disse, eu vou falar que não vai dar, é para ela dar uma mudadinha aqui, para nós coisar. O Espírito Santo nos calou, nos colocou num choro. E tudo que eu olhei para ela, eu disse, está lindo, porque realmente estava lindo. A gente saiu dali, a gente acreditou, foi orar. E para resumir, para você entender o que eu quero te falar nessa noite, para a glória do Senhor, faz 2 anos que nós moramos nessa casa. Então não olhe para a tua realidade, cara. Aí você vai me perguntar, pastor, ganhei um dinheirão abolado. Não, irmão. Eu não sei como é que nós estamos lá. Não sei. Se tu me perguntar, mas uma conta, a Rafa é toda controladinha, irmão. Aleluia. Ela era controladinha, né? Já me corrigiu aqui isso. Ela era controladinha. Ela começou a pegar as primeiras notas e começou a guardar, e para ela poder dizer para alguém, né? Não, nós gastamos isso, nós gastamos aquilo outro. Na 3ª nota, o Espírito Santo falou com ela e ela abriu mão daquilo. Pastor, por que você está contando isso? Eu estou contando isso porque aqueles sonhos que o Espírito Santo está colocando no teu coração, irmão, eles não têm a ver com a tua realidade, mas têm a ver com aquilo que o céu está falando sobre você. Tem a ver com o céu, meu irmão. Quantos irmãos que estão aqui que nós já oramos, cara, e o Senhor fez, cara. Quantas pessoas que estão aqui já foi levantado vozes proféticas e disseram tantas coisas para você, e você olhou e você disse, não, isso não condiz com a minha realidade, e hoje você já vive isso, cara. Sabe por que isso acontece? Porque é mais fácil nós ouvirmos as vozes que tentam, sabe, nos tirar do centro da vontade de Deus do que ouvir o próprio Deus. É mais fácil eu ouvir as vozes amargas que tentam, sabe, mostrar a minha realidade de Adão caído, do que aquilo que o céu está mostrando ao meu respeito. Você está comigo aqui? Então o céu, ele sempre diz algo ao seu respeito, e não é o que o retrovisor está mostrando. O céu está mostrando uma coisa diferente, é fora da tua compreensão. O seu passado não é mais uma prisão, ele é apenas um testemunho. Quantas vezes a gente se aprisiona, sabe, no nosso passado, naquilo que aconteceu, nas coisas que não deram certo, sabe? Ou muitas vezes naquilo que está acontecendo com o irmão da esquerda e o irmão da direita, mas ainda não está acontecendo comigo. Eu quero te dizer, irmão, ainda não está acontecendo em você, porque você não está pronto para receber a bênção do Senhor. Mas te acalma o teu coração. O Senhor está organizando as coisas para que você viva isso. Só que, como eu falei antes, existe um exercício que é nosso.
Esse exercício que é nosso nos leva para aprofundamento da palavra de Deus e uma intimidade com o Espírito Santo. Porque sem intimidade com o Espírito Santo e leitura da palavra, a gente vai fazer caca com aquilo que Deus vai nos dar. Você está comigo aqui? Então eu preciso dizer, eu preciso perguntar para você: você ainda vive pedindo desculpas por um passado que Jesus já perdoou você? Você vive pedindo essa desculpa? Ai, perdão, Senhor, eu fiz tanta coisa lá atrás. O Senhor já perdoou você, cara. Mas você insiste a olhar nesse retrovisor. 2, abra para mim lá, por favor, Efésios capítulo 1, verso 7. Nós somos redimidos e perdoados. Eu preciso entender a remissão, o perdão de pecados alcançado por Cristo Jesus. Muitos ainda tentam compensar erro com obras. Quantas vezes, cara, a gente tenta compensar coisas que fizemos lá atrás, agora com serviço, achando que na verdade tudo que Deus fez em nós e através de nós que Ele quer fazer tem apenas a ver com as nossas mãos. Deixa eu ser claro, Deus não quer apenas as tuas mãos, Ele quer ver você por completo. Olha só o que fala: em que temos a redenção pelo seu, vou repetir de novo, em quem temos a redenção pelo seu, a remissão das, segundo a riqueza da sua. A gente esquece da graça do Senhor. A gente esquece da graça do Senhor e começa a entrar agora em parafusos e pensando: não, que eu fiz muita coisa errada, não, que eu fui assim, que eu fui assado, então Deus na verdade não vai fazer nada por mim. Deixa eu te falar, quando você fala isso, quando você pensa dessa maneira, sabe como é que você enxerga Deus? Como um cara bravo, sentado num trono, e Ele está com um porrete na mão, esperando você errar para dar na tua cabeça. Esse é o Deus que você está vendo. E Deus não é esse cara. Deus é um pai. E aí a Bíblia vai falar que nós, sendo homens e não sendo homens tão bons assim, damos boas coisas aos nossos. Os 3 leram isso na Bíblia. Meu Deus do céu. Bota esse versículo lá para mim, mídia. Te vira aí que eu não sei onde está. Está na Bíblia. Nós, sendo homens maus, damos boas coisas aos nossos filhos. Imagina agora Deus do céu, que é o nosso Pai Celestial, o que Ele dará para mim e para você. Só que sabe o que acontece? Aí eu começo a vir para a igreja. Vamos achar, já eles acham. Eu começo a vir para a igreja agora só pela possível bênção do Senhor. Irmão, para com esse negócio. Eu tenho que vir a Cristo por quem Ele é. Por isso a pergunta para os discípulos, e quando Pedro responde agora: tu és o Filho de Deus, tu és o Senhor, tu és o Cordeiro, é que fazia tanto sentido e arrancava um sorriso dos lábios de Jesus. Por quê? Porque Ele não estava ali: tu és o cara que cura, tu és o cara que deu vista ao cego. Não, tu és o Filho de Deus. Ele entregou agora quem Ele era, e é a mesma coisa que Deus está fazendo com você. Ele não quer as tuas mãos, mas Ele quer que você entenda de uma vez por todas quem Ele é. Está comigo aqui? Eu preciso entender isso. Achou? Se vós, pois, sendo maus, Mateus 7:11. Como é que eu não sabia, né? Que coisa. Mateus 7:11, para gravar. Mateus. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso que estais no, dará bens aos que lhe pedirem. Dará bens aos que lhe pedirem. Marca isso no teu coração. Deus quer fazer algo em você e através de você. Deus quer presentear você com coisas que já estão descritas no céu. A oração do Pai Nosso, que seja aqui na terra como já é no céu. Já existe lá. Já tem um lugar onde você precisa apontar. E ele não é o seu retrovisor, ele não é o seu passado, mas sim a sua eternidade. Porque quando você aceita Cristo Jesus, um lugar de eternidade é criado dentro de você, meu querido. Então não viva pelas realidades dessa terra. Não se amoldem pelo aquilo que o mundo está vivendo, mas sim pela renovação que só Cristo pode nos dar. Diga um amém, pelo menos. Eu preciso entender. Muitos ainda tentam compensar erros com obras, tentando pagar por aquilo que a cruz já pagou por nós. A cruz, ela já pagou tudo. Você não deve nada, meu irmão. O preço que era para ser pago por mim e por você, na verdade foi levado por Cristo. Foi Jesus que levou.
O peso que era para vir sobre mim, o castigo que era para estar sobre mim, na verdade, o sacrifício da cruz, ele me traz paz. Está comigo aqui? Então eu preciso entender isso, que nós ainda tentamos compensar os nossos erros com as nossas mãos, com o nosso trabalho, mas na verdade tudo aquilo que precisava ser pago, a cruz já pagou. Em que nós temos a redenção? É pelo sangue. A redenção dos nossos pecados, ela é pelo sangue, é o sangue de Jesus. É o mesmo cara que Pedro olhou nos olhos e disse: tu és, cara, as tuas atitudes, quem você é, o teu toque, tudo isso denuncia quem você é, Jesus. É por isso que eu sei, tu és o Cordeiro, tu és o Filho de Deus. O que nos falta então, irmão, para nós sabermos quem Ele é? Muitas vezes é um toque. Muitas vezes, sabe, é esse lugar de chegar e de intimidade com o Senhor e de dizer assim: eu agora estou olhando nos teus olhos e eu não te conheço mais por obras e nem por ouvir falar, mas sim por quem tu és. Eu sempre falo, os olhos de Jesus é apaixonante. Você não precisa enfeitar Jesus para as pessoas, porque Jesus é apaixonante. Só que muitas vezes nós não queremos olhar. Por quê? Porque eu guardo coisinhas que eu não estou a fim de me libertar. E quando eu olhar para esses olhos, os olhos deles são como chamas de fogo, irá consumir tudo aquilo que não lhe pertence. Então eu prefiro olhar pelo retrovisor do que para os olhos de Jesus. Redimir é comprar de volta. Eu vou ler de novo para você. Redimir é comprar de volta. Jesus não apenas te perdoou, Ele pagou o preço máximo para que você fosse livre. Ele pagou o preço máximo para que você fosse liberto. Agora, por que nós vivemos ainda em grandes cadeias? Por que muitas vezes nós se trancamos novamente em grandes cadeias? Porque nós não estamos conseguindo olhar para os olhos de Jesus e ver quem Ele é realmente. Nós vimos os seus milagres, nós vimos as suas bem-aventuranças, nós vimos as coisas que Ele são capazes de fazer, mas os olhos nós não enxergamos. Enxergar os olhos de Jesus traz o nosso coração arrependimento e a nossa estrutura de vida mudança, meu querido. Olhar nos olhos de Jesus traz mudança. Ele nos redimiu, Ele nos comprou. Para quê? Para que nós fôssemos livres. Eu preciso entender, a culpa ela pode te prender, mas a cruz ela já te libertou. A culpa ela te prende, mas o Senhor Ele te libertou. Terceiro, eu sou justificado pela fé. Abre lá Romanos de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5. Eu sou justificado pela fé. Às vezes você está aqui e você já veio de outros lugares, já conheceu Jesus em outras casas. E aqui não é uma crítica, mas é um alerta. Às vezes você veio de alguns lugares e aonde quando você chegou aqui, você disse: meu Deus, tinha tanta religiosidade lá. Meu Deus, lá era pesado. Lá era isso, lá era aquilo outro. Lá no Integra, já desde o começo do nascimento dessa casa, uma das coisas que a gente sempre traz como instrução para os novos irmãos que estão chegando é que você não reclame do que te trouxe até aqui. Que você tenha plena consciência daquilo que Deus fez e as pessoas que Deus usou para que você chegasse no dia que você tem hoje e na compreensão que você tem hoje. Por quê, pastor? Porque se você não fizer isso, você vai por outro extremo da religiosidade. Porque daí, desde você ser um religioso radical, agora você é um religioso libertinário. Sabe, que vive uma liberdade extrema que também não é bíblica. Você está comigo aqui? Cristo, Ele te chamou para você viver no centro com Ele. E nem na esquerda e nem na direita. Uma hora eu era preso demais, agora eu sou um pássaro solto. Não, você não é um pássaro solto. Você tem alguém que pagou um alto preço por você, e o nome dele é Jesus. Eu preciso ter esse entendimento. Então não dá para correr de um lado e para o outro. A religião, ela nos ensina a carregar uma culpa. Eu vou repetir, a religião, ela nos ensina a carregar uma culpa. Tanto a religião que nos oprime, quanto a religião que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Na verdade, toda religião, ela me ensina a carregar uma culpa. Mas o Evangelho, ele me ensina a viver pela fé. Você está comigo aqui? Como é que você tem vivido? Achando as suas culpas? Carregando o fardo da culpa em todo momento? Ou você foi liberto pela fé? Bota o texto lá, meus irmãos, me ajuda. Glória. Tendo sido, pois, fazer de novo, né? Tendo sido, pois,
pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor. Próximo. Pelo qual também temos entrada pela fé, e a esta graça, no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de... Próximo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Por que nós temos tanta pressa então? Vamos reler de novo, para isso encaixar no nosso coração com essa informação? Vamos ler? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas... Ai, Senhor, me arranca dessa luta. Se você entender e olhar para os olhos de Jesus, irmão, é uma pergunta clara, tá? Quem é que gosta de passar a luta aqui? Levanta a mão. Ninguém gosta. Quem gosta de um deserto aqui? Levanta a mão. Ninguém gosta. Mas é necessário. É necessário. Por quê? Porque essas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Bora. E a paciência? Cara, a experiência é top, irmão. Experiência é top. Com quem aqui está atualmente no emprego que está agora, está fazendo esse serviço que está fazendo agora pela primeira vez? Levanta a mão. Não é ruim, irmão, chegar num lugar lá e tu não saber de nada? É ou não é? É péssimo, né? Meu Deus do céu. Eu me lembro que quando eu era adolescente, meu pai comprou um barco. Pega essa, Marco. E aí, meu pai comprou um barco de pesca, um barco grande de pesca. E eu fui, né? Eram meus tios que eram os mestres ali, os operadores tal do barco. E eu fui com meus tios, cara, pescar. Fui lá na Bertioga, São Paulo. Ei, saí daqui de Itajaí, coisa mais faceira do mundo. Chegou lá no meio do mar, irmão, eles olharam para mim e disseram assim, ei, vai lá passar a corda na ponta do trangone. Era um camaroeiro, um trangone bem grandão. Eu disse, tá, mas para o barco então. Não, vai passar com o barco andando? Vai parar o barco no meio do mar? Como é? Não, vou botar um cais aqui no meio do mar para te passar. Não, tem que se pendurar, tinha uma escadinha no trangone, irmão. Irmão, eu devia ter a idade do meu piá, 15, 16 anos. E lá vai eu pendurado, irmão. Só que meus tios, eles eram zoeira, né? Eles eram daqueles irmãos mais abençoados, assim. E eles começaram a chacoalhar aquele barco de um lado para o outro, irmão. E desde eles diminuíram a velocidade, daí que eles davam, irmão. Eles deram tudo que aquele barco tinha. E eu não consegui, irmão. Até hoje eu não consegui. Eu caí no mar, cara. O barco foi, eu fiquei lá no mar. Eu não sabia nadar, irmão. Tu acha que eles estavam preocupados? Eles estavam rindo, dando risada no bordo, cara. Pastor, por que você está contando isso? Porque eu aprendi a nadar assim. Você está entendendo como é que Deus vai fazer com você? Você está entendendo como é que Deus faz? Às vezes Ele te enfia nos negócios, irmão, e você, ai, tá ruim. Não, irmão, calma, te acalma que você vai aprender a nadar desse jeito, irmão. Você vai aprender a nadar desse jeito. O Senhor, Ele está fazendo grandes coisas para você. Então pare de carregar culpa. Ele quer te ensinar. Ensinar o quê? Viver pela fé. Tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Por quem? Por intermédio de quem? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação não é desculpa. Eu vou repetir. Justificação não é desculpa. É declaração de inocência. Ela é declaração de inocência. Nós precisamos entender isso. É como se Deus olhasse para você e dissesse, está limpo. Agora você está de paz comigo. Agora você fica em paz, agora você está limpo. Você foi justificado. Aquele peso, aquela culpa que você carregava, eu já paguei. Todo esse preço eu paguei na cruz do Calvário. Fica tranquilo. Eu preciso entender, quando o mundo diz que nós somos culpados, o céu já decretou sobre nós a justificação. E essa justificação, ela foi decretada pelo Filho Jesus. Então eu preciso entender que eu sou justificado pela fé. Quarto, precisa acabar isso aqui. Quarto, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Nós somos algo que muitas vezes, lembra que eu comecei falando do Espírito Santo e que precisa de um treinamento para você entender a voz dele, que senão você só fica ouvindo a voz dos outros e menos a do Espírito Santo. Primeiro parte desse treinamento é entender quem você é na esfera da Trindade. Como assim, pastor? Agora eu sou Deus, agora não. Mas você tem um compromisso com a esfera da Trindade. Pastor, o que é esse negócio de Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas como assim eu faço parte disso? Porque você é o templo do Espírito Santo. Eu preciso entender isso uma vez por todas. Eu preciso entender que, na verdade, a presença de Deus não está na manifestação da igreja, mas sim na individualidade da igreja.
Porque eu agora, como indivíduo que sou, eu preciso ter certeza que eu carrego a presença do Espírito Santo. E aí eu não espero mais a banda tocar, eu não espero o pastor orar, eu não espero a irmã do coque se levantar, eu não espero o irmão da direita agora profetizar. Eu sei quem eu sou em Jesus, em si. E aí eu começo a fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Irmão, estamos vivendo uns tempos tão difíceis. Às vezes, eu já ouvi essa daqui, quando eu ouço, se eu estou por perto, eu já arrebato já. Pois é, né? Antigamente nós víamos coxo ser curado, cego ter visão, meus avós contavam. Sabe por que não acontece mais? Eu já vi acontecer, mas sabe por que não está acontecendo talvez ao seu redor? Porque você não está botando a mão para orar. Porque você não está com a coragem suficiente de chegar lá do lado do caixão do morto e dizer: Senhor, ressuscita aí, vai. Eu sei que você não é tão corajoso ainda, e se ele se levantar, você corre. Eu estou ligado em você, tá tudo certo. Eu acho que nós estamos no mesmo time. Mas eu sou meio audacioso, cara. Eu de vez em quando eu boto a mão no caixão. Senhor, se for da tua vontade. Mas assim, a gente precisa ter a coragem, cara, de orar, irmão. A gente precisa ter coragem de declarar, cara. Mesmo não sendo a realidade que nós estamos vendo, nós precisamos ter coragem de declarar, cara. Quantas vezes você já chegou para uma pessoa que estava lá, sabe, à beira da morte, e já declarou vida sobre ela? Talvez Deus tenha te botado em alguns lugares cheio de morte, cheio de culpas, cheio de peso, cheio, sabe, de coisas ruins. Para quê? Para você fazer diferença, cara. Porque você foi justificado pela fé, você é o templo do Espírito Santo, você carrega a presença de Deus, mas você não está manifestando. Você deixa de manifestar. Você quer ser um potinho bonitinho fechado, Tupperware, né? Isso é um Tupperware de Cristo. Veda bem, não dá cheiro. As irmãs sabem, né? Caro, que é um absurdo. Você custou caro também, preço de sangue. Aleluia. Mas diz que é eterno, né? Pelo menos a nossa vendedora aqui diz que é. Você é o templo do Espírito Santo. Muitos tratam a si mesmo como um depósito de mágoas. Muitos de nós, cara, olhamos para nós não como um templo do Espírito Santo, mas como um depósito de mágoas. Temos o coração cheio de coisas que fizeram isso para mim. Pastor, eu não consigo perdoar. Ai, pastor, é que na verdade eu sou assim, eu sou assado. É que eu sou fruto de tudo aquilo que já construíram em mim. Irmão, você não é fruto nada disso, cara. Você pertence a Jesus. Dá um glória aí pelo menos. Às vezes a gente fica cheio de depósitos de medos, de mágoas, de pecado. Mas a Bíblia diz que você não é depósito de lixo. Você é sim templo da glória de Deus, cara. Você é o lugar, a habitação do Espírito Santo. Você precisa ter essa certeza. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o que habita em proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Às vezes a gente quer viver a nossa vida, cara. Nós não temos mais vida, meu querido. Nós não temos mais vida, cara. Sabe qual é a minha oração nesses dias agora, esses últimos dias? A minha maior oração. Eu não estou conseguindo orar tanta outra coisa a não ser isso. Senhor, me deixa morto, Pai. Porque de verdade o Michael de vez em quando quer vir com vida de novo, cara. E quando você tem vida, você se ofende. Quando você está muito vivo, coisas começam a te machucar, coisas começam a te pegar. Aí sabe para que lugar que você tem que voltar? Para o lugar da morte, cara. Onde você olha, você diz assim: não, eu preciso morrer com Cristo, cara, para que eu carregue a vida que há nele, não a minha. Eu não posso mais querer carregar a minha vida, e sim entender que, sabe, Cristo me deu a vida dele, cara. Então tantas coisas que muitas vezes me ofendem, sabe, me machucam. Por quê? Porque eu estou vivo demais. Eu estou vivo demais. O Espírito Santo, ele não visita, ele habita. A gente quer viver de visita, cara. A gente até canta lá o Agostinho lá: vem me visitar hoje aqui. Não estou falando mal do hino não, tá? Tudo certo. Mas não dá para viver dessa visita, cara. Nós somos a habitação do Espírito Santo, cara. Você precisa entender isso uma vez por toda. Ou você acha que no dia da tua aflição, no teu dia mal, o Espírito Santo vai embora e te deixa sozinho e você se ferrar, cara? Não faz isso. Ele está com você. A Bíblia fala, a Bíblia é clara: no mundo tereis, não é contentamento, é aflição. Meu Deus do céu, sabia que ser crente era tão difícil? Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu. E aí ele vai dizer: se você entrar nas águas, o que vai acontecer?
elas não vão te afogar. Mas sabe por quê? Não é porque você é bom nadador, ou porque, sei lá, não, é porque o Espírito Santo está com você. A companhia de Deus faz toda a diferença. Então eu preciso te dizer que o Espírito Santo, ele não visita, ele habita, ele, sabe, ele não mora em templos feitos por mãos humanas, mas ele mora em você. Se essa igreja aqui esvaziar, nós estávamos essa semana trabalhando aqui na igreja, e essa igreja vazia sem você aqui, cara, ela é só um galpão. Você grita aleluia aqui, fica aleluia, e acaba. Agora se eu pedir, dá um aleluia aí. Você já viu? Você já viu que é diferente? Eu preciso tocar o céu, cara, com a realidade que eu estou vivendo. A realidade que eu estou vivendo não pode ser tocada pela realidade do mundo, mas sim daquilo que o céu está construindo dentro de mim. O céu está construindo algo no seu coração. Quinto, precisa acabar. Romanos 8:17. Nós somos herdeiros de Deus. Repete comigo, herdeiros de Deus. Muitos vivem mendigando bênção quando já tem direito de uma herança eterna. Vamos fazer o culto da vitória? Aleluia. Não? Vamos fazer o culto da bênção? O culto de quinta é o culto da bênção. Vou quinta-feira lá, porque o pastor vai fazer a oração da bênção. Não, irmão. Enquanto você está querendo uma coisinha desse tamanho, o Senhor já te deu tudo que você precisa na cruz do Calvário. Só que sabe o que é a dificuldade nossa? É que a diferença do menino ainda quando ele é herdeiro é que ele não tem um entendimento, e por isso que ele vive pedindo as coisas para o pai, porque ele não tem entendimento da herança que ele já tem em suas mãos. O apóstolo Paulo falava algo muito importante, e nós precisamos trazer para os nossos dias. Quando eu sou menino, eu faço coisas mas eu preciso crescer. O Senhor, Ele não te chamou para você estar aqui na igreja, sentado todos os domingos, o culto, apenas escutando uma palavra, mas o Senhor, Ele quer te dar instrução para que você cresça e amadureça. Ele precisa que você cresça. Essa semana eu estava escutando Paulo Borges, ele largou eu amo esse cara, ele largou uma que aquilo foi um soco debaixo do queixo. Porque muitos pastores, e eu estou me colocando nesse lugar, quer dizer, só da informação, não sou assim. Muitos começam a fazer agora discípulos para si mesmo. E deixa eu te falar uma coisa. Você não pode ir atrás desse tipo de pensamento. Você tem que ser discípulo de Cristo, e você também tem que gerar outros discípulos. Só que sabe o que acontece? Eu boto aquele capuz, aquela informação que eu sou a ovelhinha do Senhor. Não, irmão, você já foi chamado para ser pastor também. Como assim, pastor? Você foi chamado para pastor, porque pastor é aquele que pastoreia. As ovelhas, elas estão perdidas do lado de fora. O Senhor, ela já te salvou, cara. Só que daí você acha que o trabalho, a responsabilidade de pastorear é do cara que leva o título. Não, é minha e é sua. Por isso a Bíblia vai fazer ide e fazei. Não é ovelha? É ovelha ou é discípulo? Você entende como a gente às vezes troca as coisas? A palavra de Deus é muito clara, mas nós ficamos o quê? Nós ficamos nos enganando porque nós não lemos. Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos. Te acalma, irmão. O mundo pode estar um caos, mas a vitória é dele. E se Ele venceu, fica tranquilo. Fica tranquilo, se você estiver nele, você é herdeiro. Sexto, nós somos amigos de Jesus. João 15:15. Nós somos amigos de Jesus. Muitos se relacionam com Jesus apenas como servo, obedecem, mas não se aproximam. Rapaz, como nós temos pessoas que vêm para a igreja, vêm para a religião, são tão obedientes, e se o pastor disser, o culto de quinta tem que plantar 2 bananeiras, tem um monte plantando bananeira. Mas esquece, na verdade, que o que a palavra está falando é para você se aproximar de Jesus e ser apaixonado por Ele, cara. Sabe como é que você vê um crente apaixonado por Jesus? Deixa eu falar uma coisa, sabe por que eu falo muito da Rafa, da vida? Sou apaixonado por ela, cara. Tudo que você é apaixonado, você fala. Quando a paixão esfria, você começa a falar menos. Você está por aqui ainda? Então eu preciso entender isso. Eu sou amigo de Jesus. Eu preciso ser apaixonado. Já vos não chamarei mais de
Por quê? Porque no começo precisou chamar os discípulos de servo. Mas aí eles viveram 3 anos com Jesus. Eles foram discipulados na mesa de Jesus. Eles olharam agora Jesus e começaram a entender. Porque no começo Pedrão, principalmente o Pedrão, ele queria andar de um lado para o outro, trabalhando, fazendo, produzindo. Mas aí chegou um momento que Jesus começou a chacoalhar ele e dizer: não, Pedro, você vai me negar, cara, mas mesmo assim eu vou te amar. Você vai me trair, cara, mas mesmo assim eu vou te amar. Você vai correr da raia, mas mesmo assim eu vou te amar. E isso mudou a visão de Pedro, cara. Ele só foi entender depois que o galo cantou, cara. Tá tudo bem você não ter entendido. Tá tudo bem muitas vezes algumas coisas não fazerem sentido para você. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor quer mudar a história da tua vida. Não nos chamamos mais de servo. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor, o que faz o seu Senhor. Mas tem os chamados de, porque tudo quanto ouvi do meu, vós tenho feito conhecer. Vem para cá, louvor. Sabe por quê que muitas vezes nós temos dificuldade de entender Jesus como nosso amigo? Porque nós não temos Deus como um pai. Deixa o texto. Nós não temos Deus como um pai. E aí nós não temos procurado conhecer. Onde eu conheço Jesus? Onde eu conheço Deus? Tem uma igreja para mim entrar para conhecer Deus, ou tem a palavra dele para ser revelada no nosso coração? Aqui é o ajuntamento dos santos. Aqui nós somos preparados. Aqui de verdade é o nosso culto, a nossa entrega para o Senhor. Mas de verdade a paixão, ela se demonstra na segunda-feira. Quando você entra no teu trabalho, quando você entra na tua empresa, quando você entra no teu dia a dia. E lá as pessoas olham para você e elas enxergam Jesus nos teus olhos. Você não precisa chegar na tua empresa amanhã, o pastor falou que agora tem que pregar de Jesus, ele bota a Bíblia debaixo do sovaco igual uma Rexona, e chega lá e aquele crente chato. Sabe aquele crente chato? Que a Bíblia fala que tu vai para o inferno, e que não sei o que, se tu não se converter, largo de fogo. Não, para com esse negócio, irmão. Para. Lugar mais feliz que tem é o céu, cara. Para de falar do maligno, para de falar do inferno, cara. Fala do céu para as pessoas, irmão. Sabe aquele dia bem atribulado no teu serviço, que aquela chave pegou no dedo, apertou, jogou a unha para fora, o sangue já melou. Você olha, aleluia. No terceiro aleluia, o cara vai dizer: mas batesse o dedo, rapaz, tá dando aleluia, que eu sou feliz, cara. Mesmo que esteja sangue nos olhos, cara. Eu sou feliz, irmão. Por quê? Porque você vai fazendo, uma hora que esse cara vai olhar para você e vai dizer assim: ó, rapaz, você é doido mesmo? Ele: total. Por quê? Porque eu sou apaixonado por Jesus, ele é meu amigo. E aí você vai levar essa pessoa a conhecer Jesus. Por quê? Porque se eu tenho, pega comigo a visão, se eu tenho um amigo, eu não quero apresentar esse amigo para os outros, sim ou não? Rapaz, se eu tenho um amigo, eu digo: o cara é gente boa, né? O cara é queridão, ela é maior legal, colar junto com ela. Tu tens que conhecer o fulano, não é assim que a gente faz? E por que não fazer isso com o nosso amigo Jesus? Porque ainda nós lidamos, sabe, como não como amigo, mas como servo. E aí o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Você tem entendido o que Jesus está fazendo na tua vida? Você tem entendido? Seja profético pelo menos, se você não tem entendido. Diz assim: eu quero entender, sim, eu quero andar nesse lugar. Já não vos chamo mais de servo, mas tenho-vos chamados de amigo. Eu preciso entender que servo obedece, mas o amigo conhece. O servo, ele é obediente, cara, porque de fato ele quer algo em troca. O amigo, ele conhece, porque ele já entendeu o que recebeu. Se coloque de pé, por gentileza. Sétimo e último, 1 João 3:1. 1 João 3:1. Eu sou amado do Pai. A maior crise da humanidade é a identidade. A falta de identidade é não saber quem você é. Então a maior crise da humanidade é a identidade. Aí você vê umas coisas tolas na internet, a pessoa agora se denomina cachorro, outro se denomina ovelha, outro se denomina, sei lá, qualquer coisa, que o inferno vai soprando no ouvido. Mas você precisa entender quem você é, cara.
Então a maior crise da humanidade nesse tempo que nós estamos vivendo é a falta de identidade. E aí Deus está falando todas essas coisas para você. E Ele falou antes de que tudo acontecesse. Só que não, eu venho para a igreja, eu venho para o culto, eu entro, eu saio, e eu não procuro a ser esse amigo leal agora de Jesus, do Espírito Santo. Eu não procuro mais conhecer. Eu estou desconectado, o pastor está pregando A, eu estou falando B. A igreja está me dando uma direção, mas eu estou indo contrário a essa direção. Deixa eu te falar uma coisa. Não dá para nós sermos um rio que flui do altar do Senhor, sendo que cada um vai para um lado. Não há possibilidade disso acontecer. Não há possibilidade de um mesmo rio rodar em dois acessos, sabe? Não dá. Não dá. Se você ir aqui na margem do rio Tijucas da nossa cidade, você vai ver que ora ele desce, ora ele sobe. Mas você não vai ver ele fazendo os dois caminhos de uma vez. Você não vai ver. E por que muitas vezes você insiste em fazer isso? Enquanto o culto está rolando, a sua desconexão está tentando te levar para outro lado, e aí você não entende o porquê. Muitas vezes algumas coisas não acontecem, e o teu retrovisor fica tão grande, onde você só consegue enxergar o teu passado. Você não entende o porquê Deus está falando tanto com você, tentando, sabe, pegar o teu coração de jeito, mas na verdade o que te prende ainda são palavras que estão lançando sobre a tua vida. Por quê? Porque você não entendeu o amor do Pai. Você não entendeu que antes do firmamento Ele disse que você era amado do Pai. Vede quão grande o amor nos tem concedido que fôssemos chamados. 3 pessoas, vou ler de novo. Vede quão grande nos tem concedido que nos fôssemos chamados filhos de. Por isso o mundo não nos. Por que não Irmão, eu quero encerrar. Deixa esse texto na tela. Esse texto é autoexplicativo, cara. Esse texto é autoexplicativo, eu não preciso pregar. O Senhor te deu capacidade intelectual de entender aquilo que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Eu quero orar com você, cara. Eu quero orar com você que tem recebido ataques sobre a sua identidade. Eu quero orar com você que tem recebido ataques do inferno, que tentam te tirar dessa posição que Deus estabeleceu para você. Eu quero orar com você por situações que muitas vezes você tem vivido e você não tem conseguido vencer. Coisas que você já está orando faz tempo e parece que não se resolvem na sua vida. Eu quero orar por você. Se essa palavra falou com você, em nome de Jesus, eles vão cantar. E aí você vai vir para frente que nós queremos orar com você. Já pode cantar, gente. Não sei se você entendeu, mas o Espírito Santo está tentando tocar na tua vida. De verdade, Ele não quer mais que você fique nesse lugar, esse apego com as suas emoções, onde você tudo que faz, tudo que é escravizado por sentimentos, que são sentimentos dessa terra, desse lugar. O Senhor quer te conectar com o Espírito dEle. O Senhor quer te pegar de jeito, Ele quer curar o teu coração. Essa é uma noite de restauração de identidade. Essa é uma noite de restauração de quem você é. O Senhor quer tocar você de uma maneira diferente. Talvez algumas coisas que você precisa ser curado, Ele está aqui para te curar essa noite. Mas assim como a pergunta que eu li no começo, o primeiro texto que eu li, Jesus está te perguntando nessa noite: o que é que você está vendo? O que é que você diz que Ele é? Quem é Jesus para você? Quem é Ele para você?
Quem é Ele para você? Faça a pergunta. Quem é Ele para você? Feche seus olhos, levante suas mãos em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nessa noite, Pai. Os meus irmãos estão aqui, Senhor, diante do altar, Senhor. A Tua palavra, ela não volta vazia, ela encontra lugar, Senhor, para repousar e para transformar. A Tua palavra nos transforma. A Tua palavra, Senhor, ela nos tira de alguns lugares, Senhor, que muitas vezes nós se enfiamos e queremos nos trancafiar nesses lugares. Mas eu sei que a Tua palavra nos remove desse lugar. Então, em nome de Jesus, venha com uma brisa suave, Senhor, nessa noite. Venha, Senhor, com uma brisa suave sobre os meus irmãos, Pai, sobre nessa noite, Pai. Transforma, Senhor, liberta, cura o coração, devolve a identidade, Senhor. Eu não sei, Pai, se foi algum irmão, Senhor, que colocou essa exposição, Senhor, mas que o Senhor possa trazer cura, Senhor, nessa noite. Nós oramos, Senhor, para que os corações sejam curados em Ti, e nós possamos entender em Ti, Pai, quem somos. Que a nossa identidade esteja firmada em Ti, Pai, em todo tempo. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero perguntar para você que está aqui. Talvez você chegou aqui, você ouviu toda essa palavra, mas você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Talvez você está aqui, você até ouviu isso, e você de fato não se sente como habitação do Espírito Santo. Eu queria orar por você, cara. Eu queria orar por você. Eu não quero te emocionar, mas eu queria que você entendesse o que você pode carregar. Aquilo que está, sabe, tentando tomar conta do teu ser. E eu te garanto que tudo aquilo que você tem dificuldade de viver, Ele vai aliviar para você. Quero orar por você, para que você sinta a presença do Espírito Santo, para que você sinta como habitação de Deus. Pastor, como isso acontece? Quando você entrega a sua vida a Jesus. Só existe um jeito disso acontecer: quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então a minha pergunta para você é se você quer levar Jesus para casa nessa noite. Se tivermos alguém, só levanta a tua mão, eu quero orar por você. Oh, Espírito Santo, Ele é amigo, Ele está aqui. Ele é amigo, Ele está aqui. Se nós não temos, eu quero orar para a gente encerrar. Mas eu queria que você saísse nessa noite aqui, não correndo, mas que você pudesse, em nome de Jesus, desfrutar da comunhão entre os irmãos. Que você pudesse olhar para alguém e você pudesse entender que aqui é o lugar que o Senhor te trouxe para que você faça amigos de verdade. Que além do Espírito Santo, além de Jesus, Ele quer te dar amigos de caminhada. Amigos que vão chorar com você, amigos que vão se alegrar com você. Irmãos, não entenda a igreja como um lugar, uma concentração de crentes. Não. Igreja é lugar de comunhão. Aqui não é uma lanchonete onde nós temos várias mesas de 4 lugares. Não. Nós temos uma mesa aqui, a mesa do Senhor, onde todos estão nessa mesa. Não importa o teu pecado não te tira da mesa, a tua fraqueza não te tira da mesa. O único que te tira da mesa é você mesmo. Então eu queria orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Abraça a pessoa linda que está do teu lado, se você puder. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado pela nossa reunião. Obrigado, Senhor.
Obrigado pela oportunidade de estar no Senhor. Pai, quanto aos meus irmãos, a todos nós que estamos aqui, que nós possamos desfrutar, Senhor. Que nós possamos desfrutar, Senhor, da comunhão, Pai. Senhor, traz regozijo, Senhor, na nossa alma. Senhor, traz alegria do Espírito, Pai, como fruto do Espírito para esse tempo. Nos coloca, Senhor, nesse lugar, Pai, em Ti. Renova, Senhor, as forças, Senhor. Dá instrução, Senhor, para que possamos juntos, Senhor, andar conforme a Tua palavra, Senhor. E que quando o irmão que estiver ao meu lado estiver fraco, que eu possa ser a mão de apoio, Senhor, que possa levantar ele, Pai. Assim, para quando eu estiver, Senhor, nesse lugar de fraqueza, ele também possa ser um sustento, Senhor, nesse tempo para mim, Senhor. Que nós possamos nos ajudar em Ti, que nós possamos viver a comunhão da igreja, que nós possamos viver a comunhão dos irmãos, que nós possamos viver, Pai, nesse lugar, apaixonados por Ti, Jesus, com nossos corações cheios da Tua presença, Pai, pregando o Teu nome, Senhor, trazendo pessoas para o Teu reino, Pai, falando do Teu amor, Pai. Que a Tua presença não se afaste de nós, Senhor, em nenhum momento, em nome de Jesus. Diga um amém bem alto. Que a paz do Senhor Jesus, as ricas bênçãos do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que leva o teu nome, o teu sobrenome. Que você sinta o amor de Deus em todas as coisas. Que você seja um apaixonado por Ele, amigo de Jesus. Que você seja, sabe, aquele que vai refletir a glória do Pai aonde você estiver. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Estamos despedidos.